Bom dia, irmãos. Com alegria que estamos na casa do Senhor para honrar e bendizer o seu santo nome. Nesse espírito de culto, vamos dar início com a leitura no 12º capítulo do livro de Isaías, os versos de 1 até 6. Convido a todos que nos coloquemos em pé para essa leitura. Vamos ler todos juntos. Leiamos. Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, alegria, tirareis a água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandes. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Vamos cantar o hino de número 4, Culto à Trindade. Está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é nessa confiança de que estás entre nós, que nós estamos colocando os nossos corações no teu altar, oferecendo este culto, este louvor ao teu santo nome. Somente a ti este louvor é devido. Aceita, Senhor, a singeleza daquilo que apresentamos neste domingo, neste dia que é só teu. Perdoa-nos, Senhor, porque falhamos tantas vezes e não sabemos verdadeiramente honrar e bendizer o teu santo nome. Mas aceita agora, Senhor, este culto que fazemos, porque ele é só para ti. Fica conosco, Senhor, toma-nos nas tuas mãos, purifica-nos a cada um de nós e prepara-nos, Senhor, porque precisamos tanto que tu nos auxilies para podermos aprender a entender as tuas mensagens que chegam por meio dos lábios daqueles que tu escolheste. Fica conosco agora, Senhor, e recebe isto que colocamos como oferta nossa, Senhor. Aceita-nos no teu altar, porque oramos em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Povos da terra celebrai o nome do Senhor. Os santos átrios hoje entrai com hinos de louvor. Cantai aleluia, povos da terra, aleluia ao Salvador. Amados irmãos, nossa saudação em nome de Jesus. Bom estarmos na casa de Deus esta manhã para louvá-lo, bendizê-lo e adorá-lo. Bom tê-lo conosco. Aqueles também que nos acompanham pela internet, sintam-se integrados a nós. Estamos no mesmo espírito, mesmo que distantes geograficamente. Estamos no mesmo amor e no mesmo ambiente fraternal. Sois todos muito bem-vindos. Nós queremos lembrar aos irmãos a nossa programação especial do aniversário da igreja. Será daqui a 2 semanas, a data que celebra o 124º aniversário da nossa igreja. 124 anos de bênçãos, de experiências maravilhosas com o Senhor, e nós queremos celebrar isso com gratidão e com louvor. Eu vou deixar a palavra com o presbítero Pedro sobre o primeiro programa que terá lugar aqui, mas insistir com os irmãos na programação do sábado, dia 30 de junho, nós teremos um culto evangelístico com uma apresentação da peça O Sonho de Ibérico pelo Ministério Oxigênio. Você tem no seu boletim encartado este convite, é para você, você já está convidado. Agora pega esse convite e dá para alguém. Se você precisar de mais convites, nós temos à disposição de você. Convide um parente, convide um amigo, convide um colega. Nós queremos encher a casa com aqueles que precisam conhecer o amor de Jesus. É uma peça muito bonita, impactante. Essa peça foi preparada para o trabalho que o Oxigênio realizou em
julho do ano passado, na Espanha, um país que está precisando muito do Evangelho. E o impacto desse trabalho está ainda retumbando até hoje lá na Espanha. E com certeza vai fazer muito bem aqui para nós. Então você observa bem aí o convite e dá para alguém, mas venha junto com ele, traga-o para estar aqui conosco. No domingo, dia 1º de julho, os nossos trabalhos estarão convergindo para 2 atividades. Culto às 10 horas da manhã aqui no espaço de adoração. Então você que chegou agora há pouco, vai ter que chegar mais cedo. Nós vamos começar às 10 horas o culto, será um único trabalho de manhã, não haverá culto às 9, nem a escola às 10. O culto vai começar às 10 horas da manhã. Neste culto nós teremos a Santa Ceia, e naquele domingo, que é o primeiro domingo do mês, só haverá Santa Ceia de manhã. Então você que não deixa nunca de tomar a Santa Ceia, vai estar conosco também para participar da ceia. O coral vai apresentar uma cantata intitulada Libertação. Nós que fomos livrados do pecado e da morte pela obra de Jesus, vamos celebrar esta libertação juntos. À noite, às 19 horas, o culto de ações de graças pelo aniversário da igreja, com a recepção de novos membros e com a ordenação e posse dos oficiais recentemente eleitos. Então, é um dia para você vir de manhã, retornar à noite, participar integralmente da nossa programação. A propósito, nós estamos convocando todo o conselho para hoje às 16 horas o exame dos candidatos à profissão de fé. Os candidatos estarão aqui e os conselheiros também, como de costume, nós vamos nos partir aí em equipes para fazer o exame de todos às 16 horas. Não vamos nos atrasar para sermos ágeis, até porque temos trabalhos logo na sequência. E os candidatos, por favor, não deixem de comparecer também. No mesmo domingo, 1º de julho, nós teremos o almoço de confraternização especial desta vez para celebrar o aniversário. Será um cardápio diferenciado, o preço também está um pouquinho mais salgado, mas aniversário compensa a gente gastar mais. E você já tem os seus ingressos à disposição na saída do culto, os diáconos têm esse convite. Adquira o seu hoje mesmo, nós temos certeza que vai lotar. Então, se você deixar para comprar domingo que vem, é perigoso não ter mais. Então, faça a sua reserva. Se você veio desprevenido para pagar agora, tire o seu ingresso e faça o compromisso de pagá-lo ao longo da semana. Você tem também dentro do encarte do boletim um envelope especial da oferta do aniversário. É um envelope distinto dos costumeiros que nós temos, a oferta missionária de fé, o dízimo, e é para você aqui colocar a sua oferta do aniversário. Nós temos insistido com a igreja que o nosso alvo é de R$200 mil, praticamente a arrecadação mensal da igreja. Se você contribui com X por mês, você já pensa, eu vou ter que dar 2X esse mês. Mas nós estamos indicando àqueles que assim desejarem, poder fazer isso parceladamente. Você pode colocar dentro do envelope os cheques pré-datados, os meses subsequentes, ou mesmo apenas o compromisso de que você vai fazer isso nos meses subsequentes e vai acrescentar a sua oferta regular no momento oportuno. Não deixe de participar, né? Eu acho que é uma bênção a gente fazer parte da igreja e fazê-lo por inteiro, não ser apenas parcialmente, mas integralmente, participando também da bênção de ofertar, de contribuir. Isso é para o desempenho da obra na qual nós estamos comprometidos. Presbítero Pedro, por gentileza. Queridos irmãos, o Ministério de Núcleos Familiares tem o privilégio de dar início às festividades das comemorações dos 124 anos da nossa Igreja Presbiteriana de Curitiba. Normalmente fazemos o encerramento do semestre das atividades nos lares e vai acontecer agora dia 24, na outra semana, na quarta-feira, não é esta semana agora, é na outra, dia 27, e então nesse dia nós estamos convidando que todos aqueles que participam dos núcleos familiares e aqueles que também não participam, nós gostaríamos de
romper os números que temos tido. Na abertura deste ano, nós tivemos mais de 300 pessoas. Tomara o templo antigo, histórico, não comporte, e nós tenhamos que, na última hora, mudar para cá. Vai ser um contratempo maravilhoso termos que mudar para este espaço para podermos fazer a nossa reunião de encerramento. Portanto, todos estão desafiados a estarem conosco. Vamos ter manifestação de algumas pessoas que vão trazer os seus testemunhos. O pastor Orlando vai fazer a pregação de encerramento, o pastor Juarez fez a abertura, eles fizeram essa divisão por conta deles e nos passaram a informação, e então teremos esse momento especial. E todos os núcleos foram desafiados a trazerem alguma coisa, entre salgados e doces e refrigerantes. Consequentemente, teremos um ágape para o qual todos estamos convidados. Sejamos bem-vindos, então, no dia 27, às 8 horas da noite. Irmãos e irmãs, abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 63. Vamos fazer a leitura responsiva deste trecho, deste salmo. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Quando o salmista Davi escreveu este salmo, ele não estava no seu gabinete, ele não estava num lugar calmo, confortável, ele estava no meio do deserto, ele estava passando dificuldades, perigos, mas ele estava buscando o Deus que era a fortaleza da sua vida. E assim é também a nossa vida. Temos que, em todos os momentos, saber que o Senhor é o nosso refúgio, cumpre-nos bendizê-lo enquanto nós vivermos. Nesta ocasião, neste culto, eu quero ressaltar a presença dos membros da família Segala, que estão aqui presentes. O nosso querido irmão Elias Segala está na companhia do Senhor, está com o Senhor. Há cerca de 2 semanas, ele descansou dos seus sofrimentos. Nós acompanhamos a família, o Elias, a Leli, neste sofrimento que foi atravessado pelo Elias nos últimos anos da sua vida, com a sua
a enfermidade e o seu corpo se debilitando. E este versículo que nós lemos aqui diz assim, que a tua graça é melhor do que a vida. É claro que nós gostaríamos que o Elias estivesse conosco, não tem dúvida. Esse era o desejo do coração dele, do coração da sua família. Mas o importante é que Deus nos dá forças nesses momentos de tribulação. O nosso coração está contente em saber que ele está em muito melhor situação do que estava. O diácono Cleiton, que está ali assentado, na frente da família, esteve acompanhando também a família durante grande parte do sofrimento do Elias. E nós notamos uma coisa importante, o testemunho de fé que marcou a vida do nosso irmão Elias. Eu nunca ouvi dos seus lábios qualquer palavra de lamentação, qualquer palavra de lamúria. As suas palavras eram palavras de amor, sempre de amor. Sua vida foi uma vida de distribuir amor, compreensão e paz. Eu fico muito feliz de ter conhecido o Elias, de ter convivido com ele, de ter conhecido a sua família. E nós queremos, em nome da igreja toda, trazer a vocês a nossa solidariedade, o nosso companheirismo, o nosso amor cristão, pois este é o mínimo que nós podemos fazer. Nós agradecemos a Deus a vida do seu servo fiel e amoroso. Vamos, nesse instante, junto com a família, juntos, cada um individualmente, orar, pedir a Deus o consolo para a família, consolo para o nosso coração, outras famílias que estão sofrendo, outras famílias que passam também por dificuldades, que o Deus forte esteja nos acompanhando na nossa fraqueza. Oremos.
ficar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados e sabemos que seremos muito bem atendidos, pois a tua mão é que nos sustenta, que nos guia, que nos orienta. O teu povo levantou a sua voz do interior do coração ao teu trono de graça, Senhor. E nós te rogamos que tu ouças a voz de cada coração que te busca como terra seca que necessita de receber a água que vem do teu Santo Espírito. Nós sabemos, ó Deus, que temos necessidade de ti. Às vezes nós buscamos auxílio em outra parte, mas o primeiro tem que vir de ti. A nossa alma almeja pela tua presença. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque o teu cuidado tem sido evidente na vida de todos nós. Com as coisas normais que nós recebemos e que às vezes nós nem reconhecemos, mas também com aquele cuidado que nós recebemos nos momentos difíceis da nossa existência, nas tormentas da nossa vida. E nós te suplicamos, ó Deus, que tu nos guardes debaixo do teu amor paternal. De maneira especial, a família do querido irmão Elias, teu servo, que tu chamaste para a eternidade. Nós te damos louvor, ó Deus, pela vida dele, uma vida de valor, uma vida de testemunho, e pela vida da sua família. Que este exemplo de vida cristã seja observado e seguido por todos nós. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, não por nós, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos congraçou, nos uniu, quando nós damos as mãos uns aos outros e oramos a oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia. Vamos ficar em pé de volta? É muito bom a gente vir na casa do Senhor, encontrar a família de Deus, estar com quem a gente ama, ouvir a palavra, mas nada disso faz sentido se a gente não estiver vindo aqui com um único propósito, o maior no nosso coração, que é adorar a Deus. Esse é o meu convite para você nessa hora, que a gente, acima de qualquer outra coisa, diga para Deus que a gente está aqui para adorá-lo. O culto ele não é para a gente está prestando culto a Deus, e é isso que a gente vai cantar agora. Nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti.
totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. É maravilhoso ver o quanto Ele é maravilhoso para nós. Quando a gente reconhece essa presença maravilhosa nas nossas vidas, Ele enche cada pedacinho nosso. Por isso eu queria te convidar para nessa manhã cantar com toda a alegria do seu coração. Para que, como diz a música, que essa seja a nossa oração. Para que os nossos lares, as nossas vidas, os nossos corações estejam cheios da presença de Jesus. E que isso se espalhe por toda a terra. Amém? Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Sua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos
voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Essa última música que nós vamos cantar é uma música de consagração total ao Senhor. E eu queria que você prestasse muita atenção na letra dela, mas não só isso. Que, assim como diz a letra, que a gente realmente possa derramar o nosso coração diante do altar de Deus e que a gente esteja integralmente entregue nas mãos dele. Que todo o nosso coração, toda a nossa alma, cada parte nossa anseia acima de qualquer coisa adorar a Deus e estar entregue a Ele e viver a vida que Ele tem para nós, viver os sonhos dele, os planos dele para as nossas vidas. Então que nessa hora o nosso coração esteja tranquilo, aquietado diante da presença do Senhor e que diante dessa presença de paz e de amor de Pai a gente possa se entregar inteiramente, verdadeiramente. Amém? E toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor.
minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Vamos assentar, nós vamos cantar o hino 32, enquanto vamos dedicar em louvor a Deus as nossas ofertas, nossos dízimos, nossos compromissos, porque graças a Deus pelo seu dom inefável. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Convidamos as crianças para virem à frente, para a oração. Pleno perdão tu dás, que segurança
Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos orar com o diácono Reinaldo. Pai, bendizemos e louvamos teu nome, Pai, o teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos, Pai, que o Senhor nos trouxe, por ter nos trazido nessa manhã, para louvar o teu nome, para ter mais intimidade contigo, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um aqui, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja cuidando da família de cada um, Senhor, cobrindo a cada um de nós aqui, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque podemos trazer a tua casa, Senhor, dízimos e ofertas, bênçãos maravilhosas que o Senhor nos deu, Pai. Então trazemos porção dessa bênção para sustento da tua casa, Pai. Pedimos que o Senhor esteja falando agora aos nossos corações, através do teu servo escolhido e ungido, Pai. Assim como pedimos que as crianças também tenham um deleite da tua palavra. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Esse é o dia que Deus nos fez, vamos alegres.
Graças a Deus porque esse dia Ele nos fez e nesse dia nós podemos ter encontro com Ele e com a Sua palavra. Abra a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos do verso 2 ao 10. Depois da sua saudação costumeira, e lembramos-nos de que esta é uma epístola chamada de Paulo, mas ele compartilha sua escrita com Silvano e Timóteo, dirigindo à igreja dos Tessalonicenses. Ele então, no versículo 2 em diante, dá graças a Deus nos seguintes termos: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Destaco do versículo 7 esta expressão: vos tornastes o modelo. Vos tornastes o modelo. Modelo é um exemplo a ser imitado. Aliás, no versículo 6, Paulo já diz: vocês se tornaram imitadores nossos, dos apóstolos, provavelmente ele está se referindo a ele mesmo, a Silvano e a Timóteo, que de alguma forma impactaram com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu estilo de vida, a caminhada daquela igreja de Tessalônica. Mas ele diz mais: vocês têm imitado a nós e ao Senhor Jesus. Em outro lugar, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente, às vezes, toma a ideia, a expressão imitação, num sentido negativo, para não dizer pejorativo. Está imitando fulano, né? É uma mesmice, esta atitude de não ser criativo, não inovar. Mas o sentido original da palavra é muito forte, no aspecto positivo: imitar alguém digno de ser imitado. Há modelos, há exemplos a serem seguidos, padrões a serem acompanhados. Em alguma medida, nós sempre estamos nos espelhando em alguém ou em alguma coisa. Há modelos artísticos, figuras que aparecem nos meios de comunicação e que, de alguma forma, acabam criando um estilo para um segmento muito vasto. Modelos culturais também, modelos morais, modelos econômicos, modelos religiosos também. Quando Paulo diz: vocês, crentes de Tessalônica, igreja de Tessalônica, vocês se tornaram um modelo, ele estava querendo dizer que aquela era uma igreja modelo, uma igreja modelar. E eu gostaria de
visitar com os irmãos, à luz desta passagem, alguns aspectos da igreja modelo. Não sem antes passear com os irmãos na realidade que hoje nos circunda, de igrejas que pretendem ser modelo para nós. E que eu digo, não devemos imitá-las. O primeiro modelo de igreja que nós devemos evitar, e já que modelo é com M, eu vou dizer é a igreja midiática. É aquela que é feita para as câmeras. Eu estou olhando para uma. Estou sendo visto por pessoas que eu não consigo vislumbrar agora. Mas nós não fazemos aqui uma igreja para as câmeras capturarem imagens especiais, exclusivas, que de alguma forma podem ser trabalhadas, retrabalhadas, e que tem por alvo mostrar alguma coisa que na verdade não é o que a gente é. Este é o problema da igreja midiática, a igreja da mídia, a igreja que é o que não é. Parece uma coisa, mas é outra. E cada vez, justamente pela facilidade que os meios de comunicação nos oferecem, e eles não devem ser desprezados, nós não os estamos desprezando, nós precisamos nos ater a esta realidade de não sermos uma igreja midiática. Mas ao mesmo tempo que nós devemos cuidar com a igreja, o modelo midiático de igreja, nós temos que cuidar também com o modelo mercenário de ser igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, disse: nós não somos como os demais que estão mercadejando a palavra de Deus. E a gente, quando lê isso e pensa, Paulo escreveu isso há 20 séculos. Tinha gente fazendo da palavra uma mercadoria. Que coisa horrorosa! A gente quase custa acreditar nisso. E hoje a gente vê a olhos vivos, ou pela igreja midiática, a palavra sendo uma mercadoria, um produto de troca, no interesse do avolumar-se de recursos econômicos. Causa realmente espécie ver até pela imprensa a discussão a respeito do arremate de tempo de televisão que este grupo contra aquele grupo está fazendo num leilão milionário, e onde realmente o que prevalece é o mercenarismo da palavra de Deus. Nem a midiática, nem a mercenária devem ser modelos para nós, e nem o modelo megalomaníaco, aquele que leva um determinado segmento a imaginar-se sempre crescendo, 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 para parecer grande. Graças a Deus nós temos tido acréscimo. Hoje à tarde esperamos aprovar os que se prepararam para serem recebidos na igreja com a reunião do conselho, e sempre tem sido uma festa, mas nós não perdemos de vista que para ser uma igreja grande, nós precisamos valorizar os pequenos grupos, os grupos onde a gente realmente se encontra, se encaixa. Eu louvo a Deus, porque na somatória entre grupos familiares, departamentos, sociedades internas, nós talvez temos ultrapassado a casa aí dos 100 pequenos grupos na nossa igreja. É onde nós ganhamos mais raiz, mais força, para não ficarmos iludidos com multidão, o que às vezes só dá a impressão de grandeza e não é nada. Mas muitos têm seguido esse tipo de orientação pelas suas lideranças por causa da mania de grandeza. Não era um bom modelo no Novo Testamento, nas epístolas paulinas, continua não sendo. Mas se nós pudermos vencer estes não modelos para nós, o midiático, o mercenário e o megalomaníaco, eu vou encontrar nesta página das Escrituras que lemos as características da igreja modelo. E a primeira delas, a igreja modelo é aquela que cultiva a essência e não a aparência. Cultiva a essência e não a aparência.
Paulo está dando graças a Deus, é uma oração paulina como tantas outras. Veio ao seu coração a lembrança daquela igreja pela qual passou em momento difícil, passou debaixo de perseguição, passou debaixo de lapidação. Ele e seus companheiros foram apedrejados, mas ele ao mesmo tempo esquecia de todo esse sofrimento para lembrar das qualidades daquela igreja que se colocavam da seguinte maneira, versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor e esperança, coisas essenciais na igreja, coisas absolutamente fundamentais, realidades a serem cultivadas, mas que efetivamente não podem ser medidas por critérios exteriores, que não devem ser parte do nosso interesse fazer um tipo de comparação. Quem pode dizer que você é mais crente do que o outro? Que você ama mais do que aquele outro? Que você tem mais esperança do que outro? São realidades da essência, que se apegam ao âmago, ao íntimo do nosso coração. De fato, fé, esperança, amor são essenciais. A ordem do culto, o tamanho do sermão, a toga do coral são acidentais. E às vezes a gente dá mais atenção a estas coisas do que aquelas. Nos atemos mais a detalhes aparentes, a coisas que os nossos olhos veem, e então a gente passa a fazer observações, críticas, tecemos discursos prolongados, e por mais absurdo e até grotesco que sejam os que eu dei aqui, há outros que às vezes se revestem até de teologais e doutrinários e não são, e esquecemos o essencial, e jogamos de lado aquilo que Paulo diz: quando eu lembro de vocês, eu não lembro que eu tomei pedrada, que eu fui abusado, que me desprezaram, que tomei cusparadas. Eu lembro que vocês eram crentes, se amavam muito e tinham uma esperança muito bem firmada. Evidentemente que o essencial acaba aparecendo. O fato de ser essencial e não poder ser regrado por números, por estatísticas, por elementos quantitativos, não significa que aquilo que é essencial não acabe aflorando. É por isso que Paulo qualifica os essenciais. E ele diz: eu me lembro da operosidade da vossa fé. Uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que não fica apenas contemplativa, admirativa, maravilhada, chega até a ter calafrios, arrepios, geme, mas não faz nada, não levanta uma palha, não se dispõe a servir, não se sacrifica, não sua a camisa, não arregaça as mangas, não vai às últimas consequências. Ninguém diga que enquanto o apóstolo Paulo enfatizava a fé, o apóstolo Tiago enfatizava as obras. Ambos enfatizavam as duas coisas. Tiago diz: a fé sem obras é morta. E Paulo está dizendo: vocês têm uma fé que trabalha. Não há contradição desses dois apóstolos. Não há contradição na Bíblia. Não há contradição na palavra de Deus. A fé que Deus nos deu, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser operosa. E a gente pode ficar imaginando realidades que esta igreja vivenciava no cuidado uns com os outros, na atenção aos menos favorecidos. Era um tempo em que algumas pessoas tinham todas as coisas que poderiam ter e outros não tinham nada. Então os que tinham precisavam ajudar os que não tinham. Se hoje temos classificações diferenciadas na nossa sociedade, uns precisam dos outros, e a igreja muitas vezes é o canal pelo qual nós operamos
esses atendimentos. Esta é uma igreja cuja fé tem sido operosa. Não tem sido uma fé apenas para aparentar ser. Ela é de verdade porque ela valoriza a essência. O amor abnegado, dedicado, capaz de abrir mão de zona de conforto, de tranquilidade, para se apresentar absolutamente completo. Amor abnegado. Amor que nos leva a amar os irmãos em Cristo, a amar os desconhecidos, a amar os inimigos, a amar até aqueles que nos perseguem, a amar os que nos caluniam, a amar os que nos odeiam, porque o amor cobre multidão de pecados. Porque o amor, por meio do bem que se pratica, vence o mal. Não praticamos o mal para combater o mal, praticamos o bem para combater o mal. Uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firme. Porque a esperança é aquilo que nós esperamos. Se a nossa esperança são apenas coisas imediatas, elas podem até se realizar, e quando elas se realizam, nós não esperamos mais nada. E algumas vezes elas não se realizam, então nós desesperamos. Mas quando nós esperamos, no dizer de Paulo, na glória de Deus, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então esta é uma esperança firme. Coisas imediatas, passageiras, vêm, vão, mas não é nisso que a nossa esperança está firmada. Temos esperança que um enfermo seja curado, mas ele pode não ser curado. Mas se ele não for curado, e ele vier a óbito, e a sua esperança está no Senhor Jesus Cristo, ele está na glória celestial, ele está com Jesus eternamente, e nós temos essa esperança bem firmada no Senhor Jesus, e essa tem sido a experiência de muitos dos que estão aqui, até com seus queridos, nesses dias recentes. Comentava um pouco antes do culto com alguns irmãos, nesse mês, que ainda é o dia 17 de junho, eu oficiei 8 sepultamentos. Se a minha esperança não estivesse firme no Senhor Jesus, eu teria que deixar o ministério pastoral. Mas a esperança firme no Senhor Jesus é aquela que diz: a morte não tem a última palavra, porque para além da morte, há a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a nossa esperança. Então, a igreja modelo é a que cultiva a essência e não a aparência. Mas em segundo lugar, a igreja modelo é aquela que evidencia a vida, não o discurso. Evidencia a vida e não o discurso. No versículo 5, Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. O meu mistério é pregar a palavra, eu sou um pregador. O que os irmãos esperam do pregador é que ele pregue a palavra e o faça com as suas palavras. Traduza a Escritura Sagrada, explique a palavra de Deus por palavras, mas palavras não são suficientes. Por isso Paulo diz: o Evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Por isso a igreja modelo não evidencia o discurso, seja ele desta natureza ou daquela natureza, o modelo de apresentação da mensagem, mas a vida que dimana daquela palavra. A palavra viva e a palavra morta. A palavra que produz vida e a palavra que produz morte. Paulo afirma: o evangelho que vocês receberam não foi um evangelho de discurso filosófico, não foi um evangelho de uma apresentação artística, cultural, embelezada com recursos pictóricos. É o evangelho de poder. Poder que salva, transforma, redime,
escrevendo a carta aos Romanos, naquilo que pode ser chamado a síntese da epístola, Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho que salva. Um Evangelho que salva não por estereótipos, por modelos já devidamente fechados, calculadamente preparados, mas um Evangelho que tem poder para tirar o pecador perdido do lamaçal do pecado, do lodo escorregadio do inferno e firmar os seus passos sobre a rocha que é Jesus. Palavra poderosa que salva, mas palavra também que é poderosa, poder que nos habilita a testemunhar, a dar o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Se nós temos em Romanos 1,16 esta expressão que sintetiza esta carta, que é um verdadeiro livro teológico, de teologia sistemática, diga-se de passagem, a carta aos Romanos, no livro de Atos, escrito por Lucas, companheiro de Paulo, no capítulo 1, versículo 8, nós temos a síntese de todo o trabalho que vai ser desenvolvido ao longo daquele livro. E ali nós lemos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A igreja que evidencia não o discurso, mas a vida, ela vai até os confins da terra. Hoje nós podemos usar, inclusive, o recurso midiático, sem ser a igreja do modelo midiático, para levar o Evangelho. Mas temos ido também pessoalmente com os nossos enviados. Hoje nós temos missionários em todos os continentes do planeta, levando o testemunho do Evangelho, como parte desta igreja também, mas porque não vão apenas com palavras, vão no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é para nós nos sentirmos privilegiados, podemos dizer de peito aberto que somos os tais, que somos mais do que os outros. É poder para testemunhar, humildemente testemunhar, às vezes até num gesto tão singelo que passa despercebido, mas o testemunho está ali. E se este é um poder que salva, e é um poder que nos dá condições de testemunhar, este é um poder também para conhecer o Senhor, conhecer o ser de Deus. Na carta aos Colossenses, vizinha da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. O que nós queremos é evidenciar não um discurso bonito, bem preparado, mas uma vida que pelo poder de Deus nos dá a condição de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Toda a nossa caminhada na vida terreal deve ser uma preparação para podermos depois encontrar face a face com o Senhor. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Assim registra o evangelista João no seu capítulo 1. Nós temos a revelação de Deus e estamos nos preparando para então poder conhecer face a face o Senhor. Esta é a obra do poder de Deus. A igreja modelo é aquela que evidencia a vida e não o discurso. Por isso o evangelho tinha chegado naquela igreja, não apenas em palavra, mas em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Igreja modelo é aquela que cultiva a essência e não a aparência. Deus nos faça sempre a igreja que busca os essenciais. Igreja modelo é a que evidencia a vida e não o discurso, e que o nosso discurso seja coerente com a vida. Mas, por fim, a igreja modelo é aquela que promove o reino e não a si mesma. Faz propaganda do Evangelho,
proclama a palavra de Deus, anuncia o reino que o Senhor Jesus veio instaurar, e não faz autopromoção, e não se vale dos recursos que estão aí a nosso favor, muitas vezes, de um ponto de vista marqueteiro, para fazermos divulgação de nós mesmos. A igreja é agência do reino de Deus, não é o reino. O reino é maior do que a própria igreja. A igreja, quando assume a condição do reino, ela corre o risco de se autopromover. E quem deve ser promovido e glorificado é o Deus a quem servimos e não nós mesmos. A igreja deve correr do risco da autoglorificação, do autoelogio, de aplaudir-se a si mesmo, de achar que ela é que é tal. Nada somos. E se somos alguma coisa, somos pela graça de Deus. É a graça de Deus conosco. E como é que a igreja promove o reino? Muito simples. No versículo 8, Paulo, comentando que a igreja de Tessalônica é modelo, justifica. De vós repercutiu a palavra de Deus, e foi longe, foi da Macedônia para Caia, e não se sabe mais aonde a palavra foi repercutir. Eu espero que a mensagem que eu estou hoje aqui trazendo aos irmãos, à luz das Escrituras Sagradas, ela possa repercutir no seu coração, e do seu coração para a sua família, e da sua família para a vizinhança onde você reside, e dali para o trabalho, e para a escola, e para outros lugares. Hoje, pelas oportunidades que a gente tem, seja por uma mensagem escrita, seja por uma oportunidade de ocupar a internet, ou que lá for, nós estamos repercutindo onde a gente não imagina. Para quê? Para promover o reino. E não a nós mesmos. Às vezes até somos criticados, que somos ruins de propaganda, que não sabemos usar o potencial, a capacidade que a gente tem para aparecermos mais, mas nós já pontuamos. A igreja modelo cultiva o essencial, não a aparência. Vai aparecer naturalmente aquilo que é essencial e não porque a gente usou de algum recurso, muitas vezes escuso. Igreja promove o reino repercutindo a palavra. Esta palavra possa repercutir em muitos outros corações, de tal sorte que não vai ser preciso acrescentar mais nada, como Paulo está dizendo, porque eles já entenderam bem o Evangelho, sem ter necessidade até que um ministro da palavra chegue lá, porque você acabou se constituindo num ministro da palavra. Em segundo lugar, a igreja promove o reino vivendo a conversão. Aqueles que ouvem o Evangelho repercutido, diz o versículo 9, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que deixou o paganismo, a idolatria, uma vida perversa, má, sem princípios, sem valores, e que agora abraçou o Evangelho, a ética cristã, o modelo de amor, uma vida de fé, de esperança e de amor. Gestos, atitudes, ações, estilo de vida que evidenciavam a conversão. De pouco adianta o discurso correto se a nossa vida é incorreta. Se temos um pronunciamento X, mas as nossas atitudes não mostram esta conversão. Por isso a igreja promove o reino, vivendo a conversão. E por fim, a igreja promove o reino, não constituindo o seu próprio reino. É por isso que ele termina no versículo 10 dizendo, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus veio inaugurar o reino. E nós costumamos dizer na teologia que este reino é ao mesmo tempo o reino que já está aqui e o reino que ainda está por vir. É por isso que nós oramos, venha o teu reino. Mas ele já está aqui, nós não precisamos dizer, Senhor, venha. É que ele já está aqui, incipiente,
Ele já está aqui dando seus sinais, mas nós ainda aguardamos esse reino. E a igreja promove este reino quando ela não se constitui num reino paralelo e fica aguardando este reino, trabalhando, servindo, fazendo a palavra repercutir, vivendo o testemunho da conversão dia a dia. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do aniversário da nossa igreja. Nós escolhemos esta mensagem para meditar nesta manhã como uma preparação. Quem sabe nestes dias que antecedem a nossa celebração, que com certeza será muito agradável, nós possamos ampliar a nossa perspectiva. Nós possamos realmente nos modelar na igreja de Tessalônica, enfatizar aquilo que tem sido tão básico para nós e realmente sermos a igreja que cultiva a essência, que evidencia a vida, que promove o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, vamos cantar o hino 303, o pendão real que o Senhor nos deu, encerrando assim o nosso culto. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendeis, avando para o céu. Oh, sem temor, com Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Só as mulheres. Com valor, sem temor, porque estou prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Só os homens. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Com valor, sem temor, com Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem os lauréis, o crer e reinar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó Deus, nós te damos graças, porque nos constituísse teu povo. Somos chamados pelo teu nome, somos a igreja do Senhor. E o fazemos independentemente da cor denominacional, daquilo que nos identifica mais especificamente. E assim, ó Deus, pedimos, no modelo das Escrituras Sagradas, possamos revelar as qualidades aqui destacadas daquela que, pelo teu servo, foi considerada uma igreja modelo. Ajuda-nos no que tange a cada um de nós, a contribuirmos nessa direção, para o engrandecimento do teu nome, a glória de Jesus,
e ao mesmo tempo para a expansão do teu reino. É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo sejam convosco hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que fará em nós, pelo que farás em nós. Dê um abraço a quem está perto de você, diga para ele: seja um modelo em Cristo.